Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre população mundial, só que a gente vai falar um pouco, né, sobre sobre o processo de envelhecimento da população, né? Então, nos países considerados ricos, né, a baixa taxa de natalidade que existe reflete também o padrão de vida urbana de seus habitantes, né? Então, quase toda a população elas vivem nas cidades e sujeita a fatores que são típicos desses ambientes, como, por exemplo, o custo de vida, que é bem elevado, as mulheres que estão ingressando, né, ou que já estão inseridas no mercado de trabalho, tem os métodos contraceptivos, que a maior parte, né, utiliza para tentar planejar quantos filhos vão ter e quando vai ter. Um modo de vida também, muitos deles às vezes meio acelerado, né, uma rotina com muitos afazeres e também, né, acaba tendo uma desestimulação ao matrimônio, onde muitas mulheres acabam, né, às vezes não querendo casar ou casando mais tarde, e também, né, a constituição de famílias menos numerosas, ou seja, né, ter menos filhos para poder ter um padrão de repente de vida melhor, mais alto, né? Então cada família, né, às vezes tenta ter, né, um número de ter menos filhos justamente para de repente poder acumular dinheiro, né, para algo no futuro, ok? Então, né, existe um elevado também, né, desemprego hoje e isso faz com que tenha também, né, no caso, um baixo crescimento demográfico, né, dos países, justamente no caso porque acaba gerando, né, um problema social e também uma crise previdenciária. Essa crise previdenciária justamente porque o número de pessoas que acaba trabalhando com carteira assinada é menor do que o número, às vezes, de idosos ou aposentados, né, no caso, as pessoas aposentadas que acabam recebendo aposentadoria pela Previdência. E acaba que às vezes tem uma defasagem, né? Paga mais do que arrecada. E isso, né, tivemos até recentemente, né, no caso, uma votação para que aumentou, né, no caso, o número de anos que a pessoa tem que trabalhar para poder se aposentar, justamente por essa relação das pessoas cada vez, né, envelhecerem mais e isso faz com que eles tenham que pagar mais anos, né, de aposentadoria, tá ok? Então, existe uma redução da PEA, que é a população economicamente ativa de um país, e muitos dos jovens, né, que estão em idade de trabalhar, né, acaba às vezes não tendo um trabalho formal que tenha como, no caso, descontar o INSS e outros tributos, né, que para a pessoa de repente também se aposentar futuramente, tá ok? Então, em alguns outros países existe também um incentivo à natalidade, né? Geralmente países ricos, né, que tem esse tipo de problema. Então, existe uma isenção de impostos, salário para famílias também, né, no caso, para que tenham, né, no caso, filhos, e acaba sendo medidas inúquas, ou seja, sem grande aceito, né, por essas famílias. E até mesmo algumas famílias, alguns países acabam às vezes dando também um ano de férias, vamos dizer assim, para cuidar do filho no período que ele nasce. Okay? Pode até mesmo ser administrado, no caso dividido, né, entre o pai e a mãe. Aqui no Brasil, né, existe, no caso, as férias, vamos dizer assim, a licença maternidade, né, vamos dizer, melhor dizendo, ela só é uma maior parte, né, para a mãe, tá ok? E existe também, né, no caso nos países, né, considerados desenvolvidos, né, vamos dizer assim, o hedonismo, que é o prazer com o bem-estar, né, que é a relação com o narcisismo, né, até muitas pessoas hoje em dia acabam tendo um culto, né, maior à academia de ginástica, ao corpo, né, academia de ginástica, ficar com um corpo legal, não. Então as mulheres acabam não querendo engravidar por uma questão também de falar que de repente vai ter algum tipo de prejuízo, né, ou deformidade às vezes no corpo.
da mulher, tá ok? Mas às vezes, né, também é uma questão pessoal. Então, alguns países acabam trazendo imigrantes, né, no caso, para trabalhar nesses países, justamente para pagar impostos e ter, né, um desenvolvimento econômico, e acaba tendo um crescimento horizontal positivo, né, onde vêm essas pessoas de fora para poder trabalhar e fazer com que a economia do país, né, cresça de uma certa forma, porque às vezes não tem pessoas, né, para trabalhar. Então existe também, né, para frear esses imigrantes que chegam no país, acaba tendo algumas medidas restritivas aos imigrantes, né, justamente para que não tenha um grande número e acaba trazendo algum outro tipo de problema, tá ok? Então, qual o tipo de mão de obra que eles querem nesses países? Justamente mão de obra qualificada, né? E existem algumas políticas oficiais, né, no país para que a pessoa às vezes vá para lá com visto, às vezes de estudante, de para trabalhar mesmo. Então existe também, né, essa medida, né, que a pessoa pode entrar legalmente. Tá, ok? E justamente a mão de obra qualificada que eles querem é na área de informática, telecomunicações, na área de robótica também, né? E alguns serviços financeiros. Só que isso traz algum tipo de prejuízo não, um certo tipo de desconforto às vezes por os imigrantes que acaba tendo o problema da xenofobia, né, que seria no caso uma repulsa aos imigrantes ou, né, no caso, o preconceito aos imigrantes. Acaba que muitos deles acabam, né, pensando né, que estão lá roubando os empregos que serão destinados a eles e às vezes não é bem assim, tá ok? Então, na década de 70, muitos, né, desses imigrantes, né, chegaram aos antigos impérios coloniais, ou seja, os países que colonizaram eles, e trabalham, né, no caso, com às vezes serviços automotivos, metalúrgicos, químicos, né, entre outros. Né? Às vezes são trabalhos até mesmo pesados, com uma carga horária maior, e isso acaba, né, muitos das pessoas, né, no caso dos nativos, vamos dizer assim, né, dos cidadãos dos países de origem, não querem esse trabalho meio pesado. Já na década de 80, a África e a Ásia também, né, tentam, né, ter medidas para conter, no caso, esse fluxo também migratório. Em 89 já houve uma crise socioeconômica, onde alguns países, né, acabaram sendo área de repulsão e acabou tendo, né, no caso, desemprego, e ocorreu dois problemas, que foi a desestimular a natalidade, né, as pessoas sem emprego acabam não querendo ter filho, e também o envelhecimento da população, e uma acentuada xenofobia que restringe a imigração. Aí sim, acho que não saindo ali, mas no caso aí sim, no caso houve um grande crescimento realmente de xenofobia, justamente nos países da Europa e também dos Estados Unidos, porque eles queriam qualquer tipo de emprego, né? E acabou que às vezes os empregos, às vezes, por exemplo, não desmerecendo, mas catadores de lixo, atendentes de lanchonete, empregadas domésticas, todas essas pessoas que tinham, no caso, eram destinadas aos imigrantes, os nativos, né, no caso, acabaram querendo qualquer tipo de trabalho para não ficar desempregado, e aí sim eles começaram a ver que esses empregos estavam destinados a essas pessoas e eles não conseguiam uma recolocação no mercado de trabalho.